Olá, muito boa tarde. Veja a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem pódio na natação paralímpica, no voleibol juvenil e no automobilismo. Seleção gaúcha masculina conquista título nacional de vôlei sub-18. Piloto aqui da capital estreia com pé direito, acelerando na Stock Series. E o programa da Universidade de Santa Maria oferece modalidades olímpicas e paralímpicas à comunidade. E ainda uma entrevista sobre o estadual de futebol americano, artes marciais e agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Muito bem, abrimos a edição de hoje com ouro, prata e bronze. Carol Santiago fatura 3 pódios no Mundial de Natação Paralímpica. A nadadora Maria Carolina Santiago, do Grêmio Náutico União, conquistou a medalha de ouro nos 50 metros livre da etapa estadunidense do Para Swimming World Series, encerrada sábado passado em Minneapolis. A atleta da classe S12 para competidores de baixa visão cumpriu o percurso em 26 segundos e 72 centésimos, 4 a mais que seu próprio recorde mundial. Na abertura do evento, quinta-feira passada, Carol faturou os outros 2 pódios. Prata nos 100 metros peito, com marca de 1 minuto, 16 segundos e 82 centésimos, e bronze nos 100 metros livre, em 59 segundos e 68. Automobilismo. Piloto porto-alegrense de 17 anos estreia com pé direito na Stock Series. Categoria de acesso à Stock Car, a Stock Series abriu a primeira etapa da temporada 2023, sábado passado, no Autódromo José Carlos Patti, mais conhecido por Interlagos, em São Paulo. Piloto recém-contratado pela Garra Racing, Arthur Gama largou na pole position entre os novatos e na segunda fila no grid geral, garantindo a bandeirada em terceiro lugar, seguido pelo seu companheiro de equipe, o também gaúcho Gabriel Robe. A dobradinha com vitória do paranaense Zezinho Mugiati e o paulista Pietro Rimbano em segundo se repetiu nas provas de domingo. Gama voltou a se destacar entre os rookies e chegou em terceiro nas 2 corridas, mas na última, com um grid invertido, acabou penalizado e cedeu o pódio a Robe, mas manteve a posição de número 3 na tabela com 59 pontos. Acabou ficando um pouco mais para trás e ficando longe dos ponteiros, mas achei que foi bem bom, fiquei bem feliz com o meu resultado, bem bom com o desempenho. E agora trabalhar para Tarumã ter um ritmo de prova melhor. Autódromo de Viamão, Tarumã sediará a próxima etapa da competição dias 20 e 21 de maio. Tetracampeão gaúcho e campeão do Brasileiro de Turismo 1.4 em 2021 e na classe Prom da Street Race do ano passado, o piloto porto-alegrense visa o título da categoria de acesso para figurar no grid da Stock Car Pro em 2024. Um dos mais importantes do país, o Rally de Estação, neste sábado e domingo, no município da região norte do estado, vale pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro e abertura do Gaúcho de Rally Velocidade. O primeiro carro do Parque de Serviços largou esta manhã da estação ferroviária, no centro da cidade, para as especiais de Estação e Erebango. No domingo, a partir das 8 da manhã, as provas irão se desenvolver por estradas de Estação e Getúlio Vargas, que retornam ao circuito depois de 20 anos. A etapa que abriu o Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade em Goiás, no início do mês, foi vencida pelos irmãos Juliano e Rafael Sartori, na categoria Rally 2, para carros de tração 4x4. A dupla de Erechim é bicampeã brasileira. A Federação Gaúcha de Ciclismo promove hoje e amanhã, em Santa Rosa, uma das provas mais tradicionais do calendário da modalidade aqui no estado, a Clássica da Soja. Válida pela 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada, a 3ª edição da prova começa neste sábado, na Avenida América, no centro da cidade, com a etapa de contrarrelógio individual. A segunda parte da competição, neste domingo, é a prova de estrada, com largada e chegada no Parque de Exposições Leandro Alfredo Carlson.
Os competidores devem percorrer 80 quilômetros, passando pelas cidades vizinhas de Tuparendi e Porto Mauá. Termina neste domingo, em Gramado, o Campeonato Gaúcho e Torneio Estadual de Patinação Artística Amador. A competição, aberta na última terça-feira no ginásio da Vila Olímpica, no bairro Várzea Grande, reúne mais de 300 atletas e 30 equipes. Entre os competidores individuais, destaque para Leonardo Azambuja, na categoria sênior, Gabriela Baccarati, na júnior, e Eduardo Binsfeld, na infantil. A edição 2023 do torneio marca os 50 anos da Federação Gaúcha de Patinagem, entidade que organiza o evento. O município de Nova Araçá, na Serra Gaúcha, será a sede, amanhã, da seletiva estadual para o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas da Confederação Brasileira da Modalidade. Além das competições de Kyorugi e Pomsai, que são provas de combate e luta simulada, haverá um super festival de Kyorugi pré-competitivo, chute em altura e luta de espaguete. A promoção é da Federação Gaúcha de Taekwondo. Nós seguimos no tatame, mas o judoca gaúcho Daniel Carnim está fora do Campeonato Mundial de Judô em Doha, no Catar, em maio. Por causa de uma hérnia de disco, o atleta da Sujiba passará por um procedimento cirúrgico. Daniel foi cortado da seleção brasileira que disputará o Mundial de 7 a 14 de maio. O atleta apresentou um quadro de dor lombar aguda que não melhorou com o tratamento conservador. Os exames de imagens mostraram uma hérnia discal comprimindo as raízes nervosas. Segundo a equipe médica da Confederação, a cirurgia endoscópica é pouco agressiva e permite uma recuperação rápida do atleta. O foco agora é a recuperação para a Olimpíada de Paris, onde ele tentará buscar sua segunda medalha olímpica. Carnim é o atual campeão do World Masters, segunda maior competição do circuito mundial e líder do ranking olímpico classificatório para Paris 2024. No Mundial do ano passado, ele foi medalhista de bronze. Nesta temporada, conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Paris e o bronze no Grand Slam de Tel Aviv. Jiu-Jitsu. O Grêmio anunciou oficialmente a continuidade do projeto Futuro Suave do Gramado ao Tatame. A iniciativa começou no ano passado e oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para cerca de 100 crianças. A cerimônia de lançamento ocorreu no hall da Tribuna de Honra do Conselho Deliberativo do clube, local onde as aulas são ministradas. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o secretário estadual de Esporte e Lazer, Danley de Deus. O projeto social acolhe crianças entre 17 e 15 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social no entorno do estádio da Arena, na comunidade Tri. As atividades acontecem nas terças e nas quintas, em horário inverso ao turno escolar dos alunos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes e o assunto agora é futebol. Na próxima terça-feira, 2 de maio, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Série C, com 2 equipes aqui do estado na disputa. Aqui na zona norte de Porto Alegre, o São José faz sua estreia na competição diante do Floresta, da capital cearense. Já o Ipiranga visita o América de Natal, no Rio Grande do Norte. Os 2 jogos têm início às 7 da noite. Mais bola rolando, acompanhe aqui agora no segundo tempo da agenda esportiva. Logo depois, 6h30 da tarde, a dupla Grenal volta a campo pela terceira rodada do Brasileirão Série A. 13º colocado na tabela, o Grêmio tenta a recuperação contra o Cuiabá, no Mato Grosso, após perder para o Cruzeiro por 1-0 domingo passado em Minas Gerais. Na última quinta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o tricolor empatou e eliminou o ABC de Natal na Arena. Também classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Internacional tem encontro marcado com o Goiás no Beira-Rio. Colorado subiu para o 6º lugar depois de derrotar o Flamengo em casa por 2-1 de virada, gols de Maurício. A maratona de jogos do Inter tem sequência nesta quarta, dia 5, quando recebe o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. O time vem de vitória em casa sobre o Metropolitanos da Venezuela.
Já na quinta, 3 da tarde, Inter e Grêmio têm compromisso pelo Brasileirão Sub-20. Na morada dos Quero-Queros, em Alvorada, os juvenis colorados pegam o vice-lanterna do Grupo A, o Ceará. Na última terça, o celeiro de Ases aplicou 3-2 no América, em Minas Gerais. Já a base gremista enfrenta o Bahia, em Salvador. Os tricolores vêm de vitória sobre o Atlético Goianiense, quinta passada, no CT Ayrton Ferreira da Silva. O CT tricolor também será palco de Grêmio e Ferroviária de São Paulo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As meninas gremistas levaram 2-1 do Avaí no último domingo e caíram para 11º lugar com 10 pontos. O jogo é amanhã, 3 da tarde. Mesmo dia e horário do jogo do Inter. As gurias coloradas enfrentam o Santos embaladas pela vitória inédita sobre o líder Corinthians, segunda-feira, no Cristo Rei, em São Leopoldo. Os 2-0 levaram o time à 4ª posição na tabela. Na vice-liderança da Liga Nacional de Futsal, com 12 pontos, o Atlântico recebe logo mais, 7 da noite, o Santo André de São Paulo. A representação de Erechim vem de um 6-2 sobre o Corinthians na capital paulista. No domingo, 11 da manhã, a Açoeva visita o Cascavel, no Paraná. Em 17º com 4 pontos, a equipe de Venâncio Aires também foi goleada em casa na última rodada, 5-1 para o São José de São Paulo. De folga no fim de semana, a ACBF volta às quadras na terça, 7 da noite, contra os paranaenses do Marreco. O time de Carlos Barbosa empatou domingo passado em 4-4 com o Minas Tênis em Belo Horizonte e está em 4º lugar com 10 pontos. E domingo é dia de semifinal do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. No clássico da região metropolitana, o primeiro play-off confronta Porto Alegre Pumpkins e Canoas Bulls. A outra vaga, a final da competição, será definida entre Santa Maria Sounders e Erechim Coroados. Jogando na caserna, os soldados buscam o octacampeonato estadual. A decisão está marcada para o dia 28 de maio. E na semana passada recebemos o vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol Americano, Winston Ponce Nevado, que conversou com a gente sobre as finais do Campeonato Estadual Masculino e a abertura da competição feminina, agora em maio. Acompanhe como foi. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade e espaço que a TV está brindando para a gente, no caso a Federação Gaúcha e os times participantes. Como é que tu avalias o Gauchão 2023 de futebol americano como vice-presidente? Olha, é uma nova direção que entrou agora este ano, tá? É muito esforço por parte do presidência, minha pessoa, nossos secretários. A gente está investindo todo o nosso tempo e o pouco de ingresso que a gente fala de valores em fazer um baita campeonato para ser atrativo para o público, tá? Porque além de ser um esporte, também é uma recreação para o pessoal que nos assiste e também conseguir que o futebol americano cresça aqui no estado, como está crescendo em outros estados, como São Paulo, Minas, com times tradicionais e competindo de alto nível. Sim. Bom, a gente está... Pelo teu sotaque, tu és venezuelano, Isso, é isso? Eu sou venezuelano, mas moro aqui há mais de 20 anos já. Sou brasileiro atualmente, tá? Então, como é que começou rapidamente, como é que começou a tua história no futebol americano? E futebol americano aqui no Rio Grande do Sul? Olha só, começou primeiro como o beisebol. Eu estava procurando um time de beisebol na cidade, uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. E talvez por meu porte físico, minha corpulência, terminei caindo por casualidade no Bulls Futebol Americano em Humaitá, que era um time da capital também, o Bulls. E aí me apaixonei pelo esporte, um esporte que a gente fala, um esporte democrático, sempre e quando tenha um condicionamento físico bom, tá? Então, nós temos pessoas desde 60 quilos até 140 quilos jogando com a gente em todo o esporte aqui no estado. Então... Muito bem. Bom, tu falaste justamente, né, de difundir a modalidade no estado, difundir a modalidade, né, de modo geral. Como é eu queria que tu falasse justamente o que está sendo realizado, claro, fora os jogos, obviamente, né, mas até mesmo de formação entre, por exemplo, crianças, adolescentes, o pessoal se interessar pelo esporte, pela modalidade, saber que que essa modalidade é praticada no estado. Até pouco tempo atrás a gente teve o Gauchão Ball, que foi jogado ali no Beira-Rio, né, que foi um dos maiores públicos, talvez do Brasil, talvez, agora, mas foi um público bem interessante
para o Gauchão Ball. Queria saber se existe a possibilidade de acontecer algo desse tipo, desse porte, daquele porte, e também da importância do Eric Pérez, que é um técnico mexicano que está treinando os Solders, a importância dele também para a difusão da modalidade no estado. Vamos começar primeiro rapidamente onde que se joga fortemente o futebol americano e onde melhor investir nos Estados Unidos, como todo mundo sabe. Lá o pessoal joga futebol americano desde a escola, primeiro grau, segundo grau e até a universidade. Então, existe sim um incentivo forte nesse esporte. No Brasil, essa realidade ainda não existe, tá? Sim. Lamentavelmente, a gente vive do esporte de futebol normal, futebol soccer, que a galera chama, mas, volto a falar, o futebol americano é um esporte muito democrático, então não se limita a um porte físico específico, tá? Nem de peso, nem de tamanho, nem de idade, tá? O que acontece dentro do Rio Grande do Sul, especificamente, existem times, tá? Que fazem trabalho dentro das escolas municipais para incentivar esse esporte. Porque, lamentavelmente, o futebol americano é um esporte que não tem incentivo, tá? Por parte da indústria privada. Tem alguns parceiros, sim, que é importante mencionar também. Mas, lamentavelmente, é um esporte caro. Exato. Quando te falo um esporte caro, tu tem aproximadamente aqui na tua mesa R$4.000 de investimento. Tem equipamento usado. Do equipamento. O capacete... O capacete e um shoulder, um ombreiro, que a gente chama. Shoulder e a bola. E a bola. Tu tem R$4.000 aí. R$4.000 em equipamento. Então, e esse é o que é usado. Eu comprei meu equipamento usado, 4 anos atrás, foi eu que investi. Agora é acima daquele preço, sim. Tá? Então, sim, existem times que investem nas escolas do município, apresentando o futebol americano como um esporte, além de ser esporte também um esporte disciplinar, que também traz essa, vamos falar, essa cidadania para as crianças. Porque agora existe um esporte que pode se adequar ao teu corpo, ao teu porte físico, sobretudo, né? Nós temos todo esse tipo de parte, e um esporte inovador. Tá? Então, que ensina liderança, que ensina a jogar... Um dado interessante que, na final de cada partida, embora seja um esporte de contato forte, todo mundo se cumprimenta. Você observou isso no final do esporte aqui. Todo mundo se cumprimenta por uma questão de respeito. Cara, o equipamento serve só para nos proteger, não serve para bater. Então, é um esporte de proteção, como tem um contato físico, se acontece algum acidente, mas todo mundo se respeita e todo mundo, no final de um jogo, se cumprimenta, e acredito que isso é uma coisa muito importante no nosso jogo. O respeito pelo adversário, a admiração pelo adversário. Legal. Tá? Bom, eu te perguntei do Eric Pérez, a importância do Eric Pérez como treinador dos Solders para difundir o esporte. O que acontece depois dos Estados Unidos, vem o esporte que é mais forte no México. Uhum. Então, existe sim, no Brasil, não falo aqui somente aqui em Santa Maria, um investimento pessoal do México, tá? Por quê? Porque ele tem um conhecimento muito avançado, sim, com relação ao Brasil, poderíamos dizer, mas eu acredito ainda que aqui no Brasil também temos vários líderes fortes. Vou te falar que estão em construção, tá? Volto a falar, falta investimento no México, nos Estados Unidos, um esporte que tem muito investimento econômico e muito investimento nas escolas, nas universidades. Aqui ainda no Brasil não tem. Então é importante, sim, trazer algumas personalidades, vamos falar, treinadores de outro país, como seja Estados Unidos ou México. Sim, tem uma importância relevante, sim, trazer mexicano não, tanto americano como mexicano, dentro do Brasil para difundir um pouco mais o esporte. Legal. Mas posso te garantir atualmente agora que temos sim já treinadores brasileiros formados em educação física, que nem o Pablo que está agora em Portugal, que é um brasileiro gaúcho aqui. Legal. Que justamente está falando com um colega teu lá fora, que legal. O Paulo, que é muito gente fina, mas é importante. Bom, rapidamente, o dia 28 de maio é a final, né? 28, isso, tá? Pelo menos a marcação, pelo menos. Já tem o local? Ainda não, depende de quem que vai jogar. Pode ser em Santa Maria, pode ser em Porto Alegre, pode ser em Canoa, pode ser lá em Erechim. Então temos 4 lugares ainda, uma incógnita, né, que a gente fala. Time muito competitivo, que investem aqui, estamos dando lei. Bacana. Bom, quero agradecer muito a tua gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes e pedir que retorne aí para a gente conversar mais também justamente sobre o futebol e difundir cada vez mais essa modalidade, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E boa sorte. Vamos lá, novamente agradecido à TVE por esse apoio, e fundamental, sim, apoiar um esporte inovador, um esporte que está crescendo no Brasil. Exato. A NFL, várias personalidades dentro brasileiro jogando na NFL também, tá? Bacana. Muito obrigado. Obrigado. Seleção gaúcha de vôlei conquista o título brasileiro de seleções sub-18. O Rio Grande do Sul fez a festa na divisão especial do Campeonato Brasileiro Masculino.
No sábado, o time do treinador Marcos Toloni venceu o Paraná na decisão por 3-1, parciais de 25-20, 25-21, 19-25 e 25-23. A competição foi realizada em Itapema, Santa Catarina. Na disputa pelo bronze, o Rio de Janeiro superou Santa Catarina por 3-0. Além do título, a equipe teve 3 destaques na seleção da competição: Carlos Eduardo, ponteiro, e Igor Malfatti, oposto, além do treinador Toloni. Mato Grosso, Amazonas e Distrito Federal ficaram nas últimas posições e jogam a primeira divisão na próxima temporada. O técnico gaúcho avalia a campanha da seleção. A gente está muito feliz, trabalhamos duro. Foram 10 finais de semana, 21 amistosos. A molecada se comprometeu, se dedicou, obedeceu, trabalhou duro. E eu acho que valeu a pena, estamos muito felizes. Em Santa Maria, na região central do estado, um projeto universitário estimula a prática de atividades olímpicas e paralímpicas. O programa Segundo Tempo é aberto para toda a comunidade interna e externa à Universidade Federal de Santa Maria. Confira na reportagem da TV Campus UFSM. Democratizar o esporte. Este é um dos objetivos do programa Segundo Tempo, criado pelo governo federal. Aqui o que importa é a inclusão e a oportunidade para todos. Já são 10 anos de parceria e atualmente são ofertadas 7 modalidades esportivas na UFSM. A atividade física ou esporte, seja ele adaptado ou convencional, ele sempre traz grandes benefícios para qualquer pessoa que venha praticar, né? Então, esse espaço dentro da universidade, ele vem abrir portas não só para a saúde, mas para um espaço social também. Arquimedes é um dos participantes mais antigos do projeto e teve uma grande mudança em sua vida. Eu jogava muito videogame, era muito ligado a videogame. Entendeu? Jogava videogame assim, das 8 da manhã às 8 da noite. Hoje não. Hoje tem meu horário para academia, tem meu horário para o basquete, tem meu horário para ir fazer ando de handbike também. Então hoje mudou totalmente o meu modo de viver e o modo de agir com as pessoas, devido à minha inclusão na sociedade novamente. Um dos responsáveis pelas aulas é o João. Ele me deu umas dicas para eu tentar acertar algumas cestas, mas eu acho que eu vou precisar treinar um pouquinho mais. Acho que o professor, ele sempre, apesar de ensinar, sempre aprende, então é um aprendizado para mim e também a gente vai aprendendo todo mundo junto, criando um ambiente que todo mundo possa ajudar, se pertencer nesse ambiente. E é essa equipe, a gente vai amadurecendo, eu vou amadurecendo com eles tudo e a gente vai em busca de sempre melhorar aqui os objetivos de cada um. O basquete em cadeiras de rodas se assemelha muito ao basquete olímpico. São 4 quartos de 10 minutos, além das linhas de marcação serem mais próximas do aro. Já o goalball é um esporte focado nas percepções táteis e auditivas. São 2 equipes, contando com 3 atletas para cada lado. A bola, ela tem um guiso, então as pessoas que praticam, os atletas, eles se orientam pelo barulho da bola, pelo guiso e também pela marcação dos espaços na quadra. E até então eu nunca tinha jogado um esporte que fosse adaptado para a pessoa com deficiência visual. Então eu sempre me achava muito ruim nos esportes, eu não me encontrava nos esportes, né? E aí, achando o goalball, ele é um esporte que faz com que a gente com deficiência visual possa participar e a gente se sentir participante desse esporte. Neste semestre, o programa de Paradesportos auxilia mais de 50 pessoas da comunidade interna da UFSM e da comunidade externa à universidade. Para participar, basta ficar atento aos editais divulgados no início de cada semestre. TV Esportes vai ficando por aqui, a gente volta na terça-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Um ótimo sábado, um ótimo domingo, até lá, tchau, tchau.